medida do Ministério dos Portos determina que o trabalho integrado entre os serviços federais e dos terminais aconteça 24 horas por dia. A meta é agilizar o processo de carregamento e descarregamento no Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí já opera 24 horas por dia há pelo menos 10 anos, mas serviços federais essenciais para o funcionamento do terminal atendiam apenas em horário comercial. Por determinação do governo federal, a carga horária dos atendimentos deve aumentar. Hoje nós ampliamos esse atendimento com uma integração maior entre a Receita Federal, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal e a Marinha do Brasil e a atividade portuária. Hoje, oficialmente, em Itajaí e em outros portos do Brasil, a ação do governo federal vai ser mais presente e nós montamos, junto a esses órgãos intervenientes, um projeto para atendimento real. A expectativa da Secretaria Especial dos Portos é reduzir os custos com a logística e dinamizar o carregamento e descarregamento de navios. A estadia de um navio no porto custa para os armadores o equivalente a R$60 mil, o que atrapalha e prejudica as ações do comércio internacional. A pressão da China sobre a logística portuária brasileira contribuiu para a implantação do novo sistema. Esse é um fato que ocorre mais no setor de grãos, na costa de Paranaguá e Santos. Itajaí tem uma relação com o container e nós temos uma experiência muito exitosa no atendimento eficiente e rápido das cargas containerizadas. Alguns ajustes pequenos vão ser feitos, mas de um modo geral o Porto de Itajaí sempre trabalhou 24 horas. Nós estamos agora, de certa forma, dando um plus a isso. O Porto de Itajaí foi um dos escolhidos pela alta movimentação de contêineres. O terminal é considerado um dos principais geradores de economia no setor em todo o país. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Qual a sua opinião sobre essa nova determinação? Na minha opinião, isso já deveria acontecer há muito mais tempo, né? Eu vou começar concordando com você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Eu acho que demorou para que essa medida acontecesse aqui, não só em Itajaí, mas no Brasil inteiro. Existe uma competitividade muito grande no comércio exterior e, evidentemente, os armadores eles precisam de agilidade dos portos, principalmente aqui no Brasil. E, evidentemente, quando você agiliza um processo de liberação da mercadoria, independente do horário do dia, que não é só no horário comercial, você favorece a esse armador, inclusive vai baratear o frete, consequentemente, isso vai se refletir no aumento do volume de mercadorias transitando e, consequentemente, no preço, né, desta mercadoria, o que, evidentemente, vai agradar a todos, né, principalmente na ponta final, que é o consumidor. Agora, um outro aspecto que nós temos que considerar é que, a cada dia, esse mercado que utiliza os portos, ele é mais competitivo. Portanto, tudo que vier em benefício, o governo federal, evidentemente, mostrou que está atento para isso, tudo que vier em benefício vai facilitar. A forma que era anterior, isso pode, inclusive, gerar um outro problema, que muitas vezes passa despercebido, que é a falta de fiscalização. Muitas vezes a mercadoria ela não é fiscalizada da forma devida e embarca, às vezes, a toque de caixa em função de uma necessidade e de uma, vou usar o termo entre aspas, facilitação, e justamente porque em determinados horários não vai ter uma fiscalização mais eficaz, mais permanente para liberar aquela mercadoria. Assim não. Assim, além da fiscalização aumentar, você aumenta a competitividade dos portos e de quem faz esse tipo de trabalho. Acho que é bom para Itajaí. Está chegando essa informação num momento muito oportuno, até porque se discute a ampliação da bacia de evolução, que é extremamente importante que não se demore, falei ontem isso aqui. Agora, com essa bacia de evolução e a gente tendo essas facilidades no porto, com certeza nós vamos ver um desenvolvimento muito maior na movimentação de contêineres aqui na nossa região. Era justamente esse o meu comentário, Lacerda, que agora aprovando aí o projeto de evolução, saindo, né, o projeto de evolução, da bacia de evolução, o Porto de Itajaí e de Navegantes vão receber aí navios maiores e, claro, que vão demandar mais trabalho, né? Com certeza. E aí aquela parte que fica emperrada, que é justamente com liberação, ou tem que antecipar isso, fica a correria, atrasa um carregamento em função de não ter uma liberação da mercadoria, isso deixa de existir a partir do momento que a Receita Federal ela começa a atuar 24 horas nos portos. Isso é extremamente importante, volto a frisar, e acho que é um início aí de uma nova caminhada
para Itajaí, na verdade, para o nosso complexo portuário que envolve Itajaí e Navegantes. Com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, Lacerda, hoje pela manhã, professores da Rede Estadual de Ensino lá em Balneário Camboriú protestaram, né? Você acompanhou pela rádio? Quais são as últimas informações? Acompanhei, o Carlos Maganini esteve lá presente na hora da manifestação. Eu, particularmente, considerei e considero e vou dar todo o apoio que for necessário através da mídia a essa manifestação dos professores e de alunos. Evidentemente que o governo do Estado, e isso não é só uma responsabilidade do governo do Estado, infelizmente, isso é federal, é municipal e é também estadual. E eu não estou citando cidades, não, estou falando do país num todo, que é essa falta de bom senso, essa falta de responsabilidade com a educação nesse país. A gente trata a educação aqui como se estivesse brincando, até porque a gente percebe que não há interesse dessa cúpula que muitas vezes administra esse país, em que a população seja mais esclarecida. A reivindicação deles é mais do que justa. É impossível um professor ter 45 alunos dentro de uma sala de aula e conseguir dar uma aula de qualidade. É impossível 45 alunos, adolescentes, prestarem atenção 100% da aula ou um bom percentual dessa aula com 45 alunos. Isso é inadmissível. Isso já foi pedido ao governador do estado, já foi prometido pelo Raimundo Colombo e nada foi feito até agora. Os professores e os alunos estão reivindicando o direito de aprender com mais qualidade. Quer dizer, o que deveria ser aplaudido está tendo que virar protesto nas ruas para conseguir, não é aumento de salário não, é qualidade no ensino. Olha, 25 é o número que é considerado ideal, mas eu ainda daria uma margem de segurança até 30 alunos dentro de uma sala de aula. Quem é professor sabe que não é tão fácil assim, mas é infinitamente melhor do que 45. Não tem condições, a não ser em cursinho, porque cursinho já é uma outra história, você já passou pela formação básica, você está num cursinho porque ali você está agregando informação ao seu conteúdo para prestar um vestibular. É diferente, você pode ter até 100, eu já participei em sala com 120 alunos. Mas é um aulão, são várias aulas que você vai ali com outro objetivo. E aí o teu foco é tirar dúvidas, acrescentar informações para prestar um vestibular. Mas no ensino regular é extremamente preocupante a gente saber que uma sala de aula com um adolescente com 45 alunos. Eu duvido um professor que consiga dar uma aula de qualidade, por melhor que seja o professor, com esse número de alunos dentro de sala de aula. Então, a reivindicação é justa, mas infelizmente nesse país, educação não é levada a sério e nunca foi levada a sério nesse país. Infelizmente, quanto mal, pior, melhor, né? Vamos dizer assim, para eles, para aqueles que estão no governo. Infelizmente, é assim que funciona. E aí eles traçaram um paralelo nessa reivindicação, reclamando das SDRs, ou seja, o dinheiro que é gasto na SDRs, aqui que estão espalhados, são 36, se não me engano, seria dinheiro que poderia ser revertido para a educação. E aí eu fiz um questionamento, falei para ela, uma líder daquele movimento que estava acontecendo lá, da reivindicação do sindicato, e disse o seguinte, para lembrar quando Raimundo Colombo era prefeito de Lages, e como ele queria ser candidato, se colocando a candidato a governo, depois ele saiu para senador e ganhou, ele se colocava literalmente contra as SDRs, dizia que era cabide de emprego e provava por A mais B que ela não dava resultado. Ele se aliou a Luiz Henrique na oportunidade, saiu a senador, ganhou, voltou ao governo do estado e hoje as SDRs, no ponto de vista dele, são as coisas mais maravilhosas do estado de Santa Catarina. Então, realmente, alguém que tem esse tipo de comportamento, com todo respeito ao vereador, olha, não merece de fato a consideração e a gente só pode esperar isso, quer dizer, um retrocesso na educação, infelizmente. Luciana. Concordo com você, Lacerda. Nossa equipe acompanhou essa manifestação hoje pela manhã lá em Balneário Camboriú. Amanhã a gente traz a reportagem completa aqui no MC Notícias e a gente volta a comentar esse assunto. Com certeza. Obrigada, Lacerda, e até amanhã. Até amanhã, Luciana, até amanhã você de casa. E você vai ver no próximo bloco um bate-papo ao vivo com Paulo Gelinski, o coordenador pedagógico do programa Arte Bairros. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da praia de Cabeçudas, onde o tempo segue firme com sol, mas as temperaturas ainda se mantêm baixas. Agora, 12h31.